Olá, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Passaram bem de final de semana? Nesse vídeo, então, como de praxe, né? Estou gravando para vocês o roteiro da nossa semana 4, já na semana 4. Acho que toda semana eu falo isso, né? Tá passando muito rápido. Então, roteiro da disciplina de comunicação empresarial e negociação. Essa semana a gente falou sobre comunicação empresarial, mais especificamente, né? É, com o professor Adriano. E aqui quem fala é a professora Jéssica, como vocês já bem me conhecem, certo? Nessa semana, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez na semana anterior. Semana passada a gente fez aquele storyboard, se eu não me engano, né? Nessa semana a gente vai fazer um storytelling ou histórias digitais, tá? Então, qual que é a ideia? Vocês construírem esse storytelling é, explicando como vocês construiriam, né, uma imagem profissional diferenciada e bem-sucedida, tá? Então, o que vocês podem focar para dizer, para explicar como que uma pessoa sai do zero, digamos, e constrói essa boa aparência, vamos chamar assim, né? Então, vocês vão considerar a qualidade do trabalho. Então, se a pessoa trabalha com projetos, como ela vai fazer esse projeto, como ela vai desenvolver esse projeto, apresentar ele para a equipe, depois apresentar ele pro chefe, né? Aí vocês podem adicionar também um pouco de ética profissional, né? E até pessoal também, porque isso está diretamente ligado, querendo ou não. A parte de negociação, que daí a gente pode colocar um pouco dessa comunicação que a gente está trabalhando, né? E daí vocês podem adicionar algum aspecto que outros aspectos, né, que vocês acreditem que sejam relevantes para a imagem de um bom profissional, tá? Pode escrever como se fosse um passo a passo sobre como ser um profissional diferenciado. Então, por exemplo, na hora de uma entrevista, por que a pessoa primeiro vai olhar o seu currículo, né? Vai ver que você já é diferenciado pelo currículo e depois para uma primeira abordagem de entrevista e mais futuramente, né, durante a execução dos trabalhos, tá? Vocês podem considerar esse tipo de coisa. Aí, uma dica, né, de como resolver isso, como fazer esse exercício, que na verdade ele é bastante útil para a gente até pensar na própria imagem, né? O aluno deverá entregar o storytelling semelhante da figura abaixo. Então, o professor Adriano ele já trouxe um exemplo do que é esse storytelling, tá? Então, será necessário apresentar pelo menos 3 quadros explicando como o aluno irá construir sua imagem e reputação de engenheiro. Então, vocês estão na graduação, como que vocês vão se apresentar, mesmo que seja na empresa que vocês já estão, mas a partir do momento que você está cursando uma engenharia e, né, já querendo um cargo de engenheiro e tudo mais, né, numa equipe de projetos, ou enfim, seja que tipo de trabalho for, mas dentro da engenharia, vocês já precisam começar a assumir uma postura de engenheiro, certo? Acredito que a maioria de vocês consiga ter essa visão. Se muitos de vocês não puderam participar do nosso encontro de sexta-feira, onde a gente conversou, né? A gente tem esse horário marcado sempre para conversar sobre a disciplina. E nesse encontro de sexta foi falado muito sobre a nossa apresentação pessoal, o tipo de roupa que a gente veste para ir trabalhar, o linguajar que a gente usa para se comunicar. É, Assim como nas semanas anteriores, muitos de vocês trouxeram aspectos bastante importantes de
de como se comportar realmente, de como que essa comunicação que a gente está estudando é importante para o nosso desenvolvimento dentro de uma empresa. Porque quando as pessoas veem que a gente tem uma postura séria, responsável, aí entra também a parte de comunicação não verbal, que seriam os nossos gestos, como a gente se comporta, né? As roupas que a gente veste, no sentido de ser, é, é, estar bem arrumado, né? Com camisa, um sapato fechado, sabe? Coisas que a empresa valoriza, né? Dependendo da empresa, não tem tanto isso, mas a maioria você tá, né, de camisa, calça, um sapato fechado, tanto para homem quanto para mulher, né? Pode usar uma camisa, uma roupa que mostre uma imagem de que você tá lá para trabalhar e para fazer o seu melhor. Então, mesmo a gente fala muito de julgar o livro pela capa, mas querendo ou não, a nossa sociedade hoje em dia é assim, né? Então a gente precisa é, entrar no jogo, digamos, né? E essa imagem pessoal é diretamente relacionada. Então vocês podem colocar isso também nesse storytelling, tá? E daí o professor Adriano trouxe algumas ideias do que pode conter nesses quadrinhos que a gente vai montar, tá? Então, a primeira, para ter uma ideia só de como começar, tá? É definir a definição do que é uma boa imagem e ou reputação de engenheiro, que era o que eu estava falando agora há pouco sobre a apresentação pessoal, né? A segunda, a apresentação do que deve ser feito para construir essa imagem. Então, vocês podem pesquisar ou até mesmo perceber como que as outras pessoas se vestem, né? Como elas falam, para a gente ir entrando no mesmo clima, digamos, né? Para a gente conseguir se adaptar. Isso se chama resiliência, na verdade, né? A gente perceber como é o ambiente e tentar interagir com ele da melhor forma possível. E a terceira dica que o professor Adriano traz para a gente é a apresentação de como ele espera que os futuros clientes e parceiros entendam que ele é um bom engenheiro. Não basta só, hoje em dia, né, infelizmente, só a gente apresentar um bom trabalho e chegar lá de chinelão de dedo, bermuda, certo? Porque, querendo ou não, as pessoas não vão te dar muita credibilidade, né? Então, é nesse sentido que eu tô comentando. Claro que vocês podem ter outras abordagens, tá? Eu tô trazendo uma, porque foi um tema bastante discutido no nosso encontro passado. E como ele traz aqui, né, que esses pontos aqui, esses 3 tópicos, são só um exemplo de como que vocês podem abordar esse storytelling, tá? Nesse formato aqui desses 3 quadradinhos de historinha mesmo, tá? Acredito que como semana passada a gente já tinha que fazer algo nesse sentido de história em quadrinho e tudo mais, talvez seja a experiência, né, ajude nessa abordagem. Eu decidi essa semana não montar um de exemplo, justamente porque eu não quero tirar a ideia de vocês, tá? Então, para quem ainda não fez e está assistindo esse vídeo porque não entendeu muito bem qual que era a sugestão, então tentem fazer, porque é importante vocês pensarem na sua própria imagem como engenheiro, tá? Como que vocês querem que as outras pessoas te vejam. Se vocês tiverem alguma dúvida também, o que é bastante interessante, é perguntar para as outras pessoas, né? Ah, você me vendo assim, você acha que eu passo uma impressão de ser uma pessoa séria, sabe? É legal às vezes perguntar o que as pessoas pensam, porque às vezes a gente tem uma ideia de que não, que todo mundo acha que eu sou largado, ou não, todo mundo acha que eu sou super sério, não sei o quê. E na verdade é o contrário, né? É bastante interessante a gente ir percebendo a impressão das pessoas, tá certo? Então, até o nosso
nosso próximo encontro.